Bem, finalizando o nosso curso, a gente vai apresentar agora um plano de aula, que foi a proposta de um plano de aula usando metodologias inovadoras, que a nossa orientadora Cibele, né, pediu como uma das atividades do curso. Eu, como professora de ciências, que trabalha na Escola Municipal Manuel de Paula Serrão, a gente trouxe uma proposta que foi realizada realmente, né, no final, em agosto, setembro, na escola, finalizando o semestre e também sendo na semana da recuperação para ser realizada essa atividade, não como unidade de recuperação, mas sim para as semanas da recuperação para aqueles alunos que precisavam, né, não ficar ociosos, e também como uma atividade interdisciplinar para que diminuísse um pouco as atividades na nossa sala Google, de forma que eles pudessem ter mais tempo para estar estudando também e refazendo o que que ficou para trás. Nesse caso, o tema escolhido para essa atividade foi violência sexual, não só porque, né, da proposta interdisciplinar que a gente pensou em fazer, mas também por conta do momento que nós estávamos passando no Espírito Santo, que no ocorrido lá de uma menina que foi estuprada por próprios familiares, aí sofreu aquela situação toda no Brasil, né, de pessoas contra e a favor, enfim, né, foi aquele problema todo que aconteceu e que ela acabou sendo até exposta, né, por conta disso. Estou trabalhando com isso, nossos objetivos e o público-alvo foi os alunos de 7º ao 9º ano, porque a proposta da escola era que cada professor ficasse com uma turma séria para propor uma atividade interdisciplinar, né, mais light com os alunos. Além disso, o objetivo foi promover a atividade interdisciplinar diferenciada e contextualizada, né, utilizando o podcast como ferramenta de motivação e produção da atividade. Ao produzir o podcast, seria um podcast de opinião do que ele sabe ou do que ele pensa sobre o assunto da violência sexual de meninas, adolescentes e mulheres, ou seja, a violência sexual ao sexo feminino. E aí também seria com o objetivo postar corretamente essa produção de podcast no ambiente virtual da Turma Sala Google, que eles já têm, que eles participam. Aí para vocês verem, coloquei uma imagem da atividade, como foi postada, e um comentário, como é que foi feito, para poder eles estarem durante aquelas semanas, né, de agosto, setembro, fazendo essa atividade. Bem, a metodologia utilizada, como, né, foi proposta na atividade colocar essa metodologia, foi metodologias ativas que compuseram, se apresentaram no curso, principalmente da aprendizagem significativa. Foi a que eu mais observei, que foi por conta de ela estar mais presente, ser relevante no tema que foi proposto, de uma produção em que eles tinham que fazer da sua opinião, do que eles sabem do assunto, e usando as ferramentas tecnológicas, né, como o Classroom, como os áudios, os vídeos, e durante um ensino remoto como nós estamos agora na pandemia. Até porque, como foi bem citado, né, no segundo encontro do mês de maio do nosso curso, sobre metodologia de aprendizagem significativa, tá logo no slide 15, coloca assim, né, um pedacinho referenciando lá o slide. O pensador que cita a aprendizagem significativa é o Alzheimer, um teórico cognitivista que afirma que o que mais influencia na aprendizagem do aluno é o que ele já sabe, né? A opinião dele, o que ele já sabe. E ele também afirma que a aprendizagem, para se tornar relevante, deve ser relacionada com conceitos previamente conhecidos pelos alunos, para que ocorra uma melhoria do conceito prévio chamado de subsunsor. Bom, continuando, um breve cronograma, vocês entenderem como é que foi, o que nós utilizamos. A preparação da discussão com a equipe, né, foi feita uma videoconferência com a pedagoga, com a diretora, foi uma reunião virtual da equipe toda da escola, do 6º ao 9º ano, logo na primeira semana de agosto. Aí a preparação dos materiais foi logo na segunda semana por um professor da turma, eu fiquei no caso com as turmas de 7º, 8º e 9º anos, porque eu já tinha essa ideia da proposta do podcast, que foi até uma atividade pedida também pelo curso, e como eu já estava produzindo já, e esse tema estava em voga, enfim, aí eu consegui convencer os colegas que eu já tinha essa atividade interdisciplinar e eu gostaria muito dos alunos participassem, que tem relação com os conteúdos de ciências.
E também relaciona a educação física, relacionava aí a geografia, relacionava a história, enfim. E até coloquei no comentário, né, para a produção deles, esses outros aspectos sobre o tema, para que eles também colocassem sabendo que poderiam trabalhar com qualquer aspecto, não só o científico. Aí depois teve a abertura do tópico no Google Sala de Aula, foi logo na primeira semana de setembro. E aí a cobrança, as correções, os comentários, né, para incentivar, para estarem fazendo, depois as correções, ficou todo ao longo do mês de setembro. Aí eu fui fazendo também e os colegas também foram olhando e dando seus pitacos também. Aí, como eu já falei, o recurso foi o podcast, o gravador de voz de celular, ou o programa Vocário, que eu sugeri para eles também, ou um ou outro. E aí eles postariam no Google Sala de Aula deles, no tópico que foi aberto lá, atividade segundo semestre interdisciplinar. Bem, como pede no curso, um plano na prática. Eu preferi separar na prática aí, para vocês estarem entendendo, as vantagens e desvantagens, ou as vantagens e os desafios, vamos dizer assim. Uma das vantagens que eu achei primeiro foi ouvir e relembrar a voz dos alunos, né? Que a gente não via só foto ali da atividade ou um formulário Google, e foi interessante que acabou relembrando a vozinha deles, até associava com a carinha deles assim. O problema, o maior desafio, foi que muitos só sabiam postar fotos, não sabiam postar áudios. Aí, por isso, alguns pesquisaram e postaram áudios prontos de história sobre o assunto, ou em postagem de vídeo, né? Transformaram em vídeo para postar lá, mas tinha a vozinha deles. Talvez por isso apenas 50% em média fizeram a atividade proposta interdisciplinar. Outra vantagem assim foi a correção mais rápida e mais agradável do que foto, né? Sem foco, assim que é meio ruim. E a voz foi mais fácil, a gente tá vendo, mais que o podcast eles fazem rapidinho. Agora, o problema foi, durante a correção, havia um erro de conexão com o Docs Google. Vinha sempre assim, né, uma mensagem. Este problema pode ser causado pela desativação ou recurso de aceitar cookies. Aí eu tive que utilizar outro computador. Em outro computador eu consegui ouvir, no computador da prefeitura eu não consegui. Enfim, alguma coisa aí no e-mail, na sala Google ou no computador, aí eu não entendi. Mas eu fui olhando em celular, olhando em outro computador e deu certo. Deu para ouvir todos e entender todos. Uma outra vantagem, eu achei que tiveram junto com a atividade desabafos inesperados de certos alunos sobre o processo de ensino remoto. Eles acabaram desabafando outras coisas além da própria atividade. E como desafio, foi uma vergonha de alguns ao falar, falava baixinho, né, às vezes, ou problema no áudio do celular, que tá, né, cheio de coisa, enfim. Talvez isso pode ter possibilitado o uso de outras tecnologias para produzir algum áudio com a voz deles. Uns usaram slides ao fundo, outros utilizaram um fundo de voz, de explicação. Uns usaram Canva para mostrar uma capa, porque no meu podcast tinha uma capa. Acho que eles seguiram mesmo a ideia e foram fazendo também. Eles usaram só apenas o podcast para apresentar a sua voz sobre a opinião da atividade pedida, que foi a violência sexual. Uma outra vantagem que eu percebi foi a aprendizagem profissional de novas tecnologias, né, gente? No uso do ensino remoto. O podcast, a gente usa assim, né, o áudio, né, no WhatsApp, mas para postar no Google Sala de Aula, produzir, enfim, foi uma nova aprendizagem. Só que quando é a primeira vez, o tempo que você vai produzir um material desse vai ser maior. Até porque, né, no curso a gente entendeu que a gente tem que, às vezes, para poder ficar mais interessante tudo, né, no podcast, você pode inventar um avatar, você pode inventar uma capa. E aí eu fui mentalizando isso e tentando produzir isso. Não produzir um avatar, fazer um roteiro, fiz um roteiro e tudo, para não ficar muito extenso, mas mesmo assim acho que ficou meio extenso. Mas, no entanto, assim, foi a primeira vez. Depois que você pega o manejo, é até interessante, porque você coloca entonação, fixa algumas coisas, né, enfim. E aí a explicação fica melhor. Agora, uma outra vantagem é para temas de ensinos curtos, né? Como eu pensei muito na metodologia integrativa, queria ouvir sobre o que eles sabiam, enfim, tem que ser temas curtos de coisas curtas. Coisas muito longas, que tem muito conceito, não seria legal a gente fazer isso, porque ficaria muito extenso o podcast e eles acabavam não entendendo. Mas os desafios seriam também esse, não atende a temas de ensinos longos.
Tem que ser coisas bem picadas, conceitos bem pequenos, opiniões bem do momento, por exemplo, de forma que você não ocupe muito espaço, né, e que você tem muito tempo para ficar ouvindo. Ainda mais que era ensino, nós estamos no ensino aqui de 6º ao 9º ano, né, fundamental ainda. E para terminar, eu trouxe aqui algumas postagens deles, né, a forma de correção foi no comentário. E eu trouxe aqui alguns exemplos que marcaram muito. Esse primeiro aqui, que é da Melissa, a Melissa do 7º ano, ela fez uma capinha, usou o Canva, né, no meu estilo mais ou menos, e fez uma pesquisa e falava como uma repórter. Tive que colocar isso no comentário, não teve jeito. O Guilherme foi um aluno do 9º ano que acabou colocando no podcast dele, fez um podcast, pelo jeito, utilizando o Vocário. Desabafando, colocando, né, do que ele viu dos colegas, ensino remoto, da preguiça, enfim. Eu fiz um comentário, né, agradeci todas as opiniões dele, depois ele fez também do assunto, e falei para ele que bom que ele tem essas ideias e quem sabe ele também possa ser incentivador nos grupos, incentivando os colegas além de nós professores. E esse daqui foi de um aluno que não conseguiu, colocou problemas, né, no celular dele, não tinha computador. Aí o que ele fez? Ele pesquisou e ele escolheu um áudio, não veio com a voz dele, né, e tudo, é um aluno do 8º ano. Mas muito legal sobre o assunto para a educação infantil. Muito interessante, muito bem trabalhado esse vídeo com voz, né, que ele escolheu. Então, ficou valendo assim mesmo. Ele tem um comentário dele em cima explicando, né, o porquê, e eu aqui, né, acabei colocando para ele estar aceito, e foi muito interessante o que ele escolheu. E aqui o último de uma aluna que teve um problema físico, coitada, né, ela acabou, físico tecnológico, e ela utilizou um outro programa, que eu não conheço. Esse programa, FotoFest, ela acabou colocando desculpa, porque é da voz dela, mas ela, né, acabou demorando porque ela estava doente, realmente não tinha atestado dela na escola, uma aluna do 9º ano, mas ficou brilhante as fotos que ela foi pesquisando, depois o que ela foi comentando na voz dela, ficou praticamente igual uma repórter mesmo. Tá a voz meio ruinzinha ainda, mas ela fez, ficou muito legal. Bem, a utilização foi desse recurso, desculpa o alongar, né, da apresentação, e aí depois na nossa videoconferência a gente tira mais detalhes. Obrigada, até o nosso encontro.